uma escritora que tem uma história bem interessante, né? Ela está viva ainda, é uma pessoa assim da nossa idade, né? Casada com um escritor também, o Afonso, o nome dele é Afonso Romano de Santana, né? Ele é poeta, escreve crônicas também. Então, eles são um casal de escritores, né? E tem um casamento assim muito bacana, muito bom. E a Marina Colasanti... Oi, pessoal. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Tá? Sim, professora. Eu estou. Uhum, tá bom. Então, ela escreve, além de romances, né? Ela escreve pequenos contos, pequenas histórias. E o que eu admiro na Marina Colasanti, aliás, é uma curiosidade para vocês. Ela não nasceu aqui no Brasil. Ela nasceu num país chamado Etiópia, né? Bem distante daqui. Só que a família dela foi muito atingida pela Segunda Guerra Mundial. A cidadezinha deles sofreu muitos bombardeios. E eles tiveram que fugir de lá, né? Quando ela era muito criança. E eles terminaram parando aqui no Brasil, né? E ela aqui cresceu, estudou e se tornou uma escritora brasileira, bem brasileira, né? Pois bem, ela escreve histórias, como eu falei para vocês, muito interessantes, principalmente sobre a mulher. É isso que eu acho muito interessante nos textos dela. Ela, por ser mulher e por ter um grande interesse pelas mulheres, né, pela alma feminina, ela escreve histórias que refletem muito aquilo que nós pensamos, a maneira como nós mulheres vemos o mundo, a maneira como nós mulheres costumamos agir, né, diante dos acontecimentos, certo? A maneira como nós agimos e reagimos, né? Porque isso é o importante, é reagir, procurar, principalmente reagir com otimismo, né? E ela mostra isso nessa história, principalmente, que eu vou ler para vocês. Como as mulheres são capazes de reagir diante das situações difíceis, né, de sua vida, com muita esperança, com muita fé em si mesma, com muito otimismo e acreditando naquilo que pode ser melhor para elas, certo? E esse texto chamado A Moça Tecelã, ele oferece muitas possibilidades de interpretação. Então, eu vou ler hoje esse texto para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre ele, mas eu acho que nós vamos ter assunto para muitas aulas a respeito desse texto. Então, ouçam com muita atenção. E depois, procurem na internet esse texto, porque ele é muito facilmente encontrado. E releiam, tá certo? Vai valer a pena. Olha só, o nome do texto é A Moça Tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Então, essa nossa moça, dessa história, ela é uma tecelã, ou seja, ela tece, ela faz tecidos. Vocês já viram um tear? Aquela máquina de madeira em que as pessoas vão jogando o fio com a lançadeira, né, de um lado para outro, e a máquina ela tem uma peça de madeira larga que bate os fios um no outro, né? Bate os fios um no outro e vai formando a trama do tecido, ou seja, vai construindo o pano. É uma forma bem artesanal de fazer o tecido, de fazer o pano. As máquinas industriais, elas foram feitas baseadas nesse modelo artesanal, viu? De fazer o pano ser construído a partir dos fios. Então, a nossa moça tecelã, ela tinha um tear, né? E ela acordava logo que o sol começava a chegar, né? Ainda no escuro, para fazer o seu tecido. Aí, olha só como ela faz o tecido, gente. É uma maneira mágica de fazer. Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Então, olha só, ela ia passando
fios claros e o dia acontecia lá fora. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo, hora a hora, um longo tapete. Bom dia, Vânia. Iam tecendo um longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas das plantas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Então, olha, ela pegava fios coloridos e começava a tecer e o dia acontecia lá fora, com todas as suas cores. Mas se o sol ficava muito quente e as plantas começavam a pender suas pétalas, ou seja, a ficar mais murchinhas, o que ela fazia? Ela escolhia grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. E em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido e leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Percebem? Ela bordava as nuvens, cor de chumbo, nuvens de chuva, e as nuvens aconteciam lá fora. Aí ela fazia a chuva, pegava um fio cor de prata e bordava os fios longos, como se fosse a chuva caindo. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos finos dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Aí ela fazia o sol de novo, né? Para ele vir aquecer de novo a natureza. Mas assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para a frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se tinha sede, suave era a cor da lã, cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Olha que bonito, gente. Ela tinha uma relação mágica com a natureza. Ela tecia o sol, tecia a chuva, tecia o seu próprio alimento. Né? Isso pode ser, gente, a gente diz, mas isso não existe. Não, é uma fantasia. É uma maneira da escritora nos dizer que as pessoas podem tecer a sua própria vida. Tudo de que elas precisam. Né? Ah, meu Deus. O que aconteceu aqui? Arquivo suspeito detectado. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver o que acontece aqui. Apareceu alguma coisa aí no computador de vocês? Hã? Não? Pronto, resolvi. Então, tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentia sozinha. E pela primeira vez, a pensar como seria bom ter um marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram na porta. Olha só, ela se sentiu sozinha. O que ela fez? Começou a tecer um companheiro. Tecer um marido, né? Chapéu emplumado. Naquele tempo, né? Que os homens usavam aquele chapéu com aquela pluma, barba no rosto, né? Sapato engraxado. Quando ela estava terminando o sapato, bateram na porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de plumas e foi entrando na sua vida. A
Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo esqueceu. Porque, assim que descobriu o poder do tear, em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu, olha os verbos que a nossa Marina Colasanti usa, né? Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu o suficiente. Por que ter casa, se podemos ter um palácio? Perguntou. E, sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates de prata. Durante dias e dias, semanas e meses, trabalhou. A Maria Lobato esqueceu que está na televisão, gente. Trabalhou a moça, tecendo tetos e portas e palácios e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. Vocês estão entendendo o que o marido fez? Ele descobriu que o tear era mágico e que ele podia fabricar coisas. Então, ele imediatamente começou a pensar nas coisas todas. Casa, palácio, cavalos, né? Enfim, posses, propriedades, né? Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu. Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio, com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou, como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, ao fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, né? Ela fazia isso. Ela segurou ao contrário. E jogando o veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio, e todas as maravilhas que continha. E, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim, além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar.
ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Reparem que a escritora termina a história como ela começou. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. E ela termina dizendo exatamente assim, né? A moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Então, vejam, é como um círculo completo. É um ciclo que se fez, começou e terminou na vida dela. Ela era uma mulher que trabalhava para satisfazer apenas as necessidades dela, não os luxos. E ela sonhou em ter um companheiro que compartilharia isso com ela. Não é? Só que a vontade do companheiro não foi bem a dela. Não foi a que ela pensou. Né? Ele não compartilhou as coisas simples e que trariam felicidade a eles dois, como ela imaginou. Né? Ele queria coisas, ele queria ter. E ela apenas queria ter. Essa é a diferença. Né? Ela queria ser e ele queria ter. Ter e ser são os dois polos contrários dessa história. São os polos que até hoje movimentam as pessoas. Sempre mexeram com a cabeça das pessoas. O que é mais importante? Ser ou ter? Né? Para algumas pessoas, uma coisa é necessária para outra. Algumas pessoas se sentem felizes em ser e ter apenas o necessário para viver. Né? Outras pessoas precisam ter para poder se sentir, para poder ser. Precisam ter para poder ser. Enquanto algumas pessoas que têm uma alma, vamos dizer assim, mais voltada para as coisas naturais da vida, se contentam em ter apenas o necessário para sobreviver, para ser. Né? Essa é a grande divisória, são os polos que movimentam a vida desses nossos personagens, né? Da moça tecelã e do companheiro que ela cria, certo? Gente, há um tema, né? O tema é a ideia central de uma história. Há um tema que foi criado para uma redação num vestibular há muitos anos atrás. Foi dado esse texto para os alunos e foi lançado o seguinte tema: o ser humano vive insatisfeito com o que possui, preocupando-se em demasia, ou seja, demais, com o materialismo e acaba esquecendo os verdadeiros valores. Então, olha só, o ser humano vive insatisfeito com o que possui, não é verdade? A maioria de nós, a grande maioria, sempre queremos um pouco mais, né? Preocupando-se em demasia com o materialismo e acaba esquecendo os verdadeiros valores. É verdade, gente. Não é verdade? E nenhum de nós está livre dessa culpa. Nenhum de nós. Todos nós sempre queremos ter um pouco mais. É bem verdade que chega um momento na nossa vida em que a gente acaba compreendendo, né, que
a valores que são mais importantes, né? A família, o amor aos outros e a si próprio, né? Porque Jesus disse, ama ao próximo como a ti mesmo. Então, é importante a gente se amar, para poder saber amar os outros. Essa moça tecelã, ela se amava. Vocês perceberam isso? Ela se amava e ela respeitava os próprios valores dela. Por um tempo, ela achou que podia até esquecê-los por amor ao marido, para satisfazê-lo, para vê-lo feliz, né? Ela achou que podia deixar isso de lado. E deixou, por um bom tempo. Mas ela terminou voltando para a compreensão de que ela precisava ser feliz e que ele estava indo num rumo que não era bom, nem para ela, nem para ele. Porque ninguém vai viver eternamente feliz tendo coisas. Vai chegar um momento que você tem tanto que não sabe mais o que fazer daquilo, né? Se fosse por isso, as pessoas muito ricas seriam muito felizes, né? Não é bem assim, não é sempre assim, né? Então, esse tema foi lançado numa redação e foi pedido que os alunos escolhessem entre fazer, porque não é no tempo do Enem, foi muito antes do Enem, né? E que os alunos escolhessem entre fazer uma dissertação, ou seja, fazer uma redação dando a sua opinião sobre esse tema. Você concorda, não, que a pessoa vive insatisfeita com o que possui, que o materialismo é que predomina? Ou você acha que não? Dê a sua opinião sobre isso. Seria uma dissertação. Ou então, eles poderiam escolher também contar uma história que demonstrasse esse tema, que mostrasse que realmente as pessoas vivem insatisfeitas com o que possuem, que sempre querem ser mais, ter mais, né? Que sempre dão mais importância às coisas do que aos sentimentos, dão mais importância ao materialismo do que aos verdadeiros valores, que são aqueles valores que, inclusive, as religiões nos ensinam, né? Certo? A humanidade, a caridade, a bondade, o amor ao próximo, né? Certo? Então, eu pergunto a vocês, quantas histórias nós mesmos conhecemos a respeito do fato de que as pessoas dão muito valor às coisas, dão muito valor ao ter, né? E esquecem os verdadeiros valores. Olha só, eu comecei a aula de hoje falando para vocês e eu fiquei muito triste ontem, estou com o rosto inchado, chorei, tive enxaqueca, né? Por causa de uma perda. Pois então, nessas horas a gente compreende quanto as outras pessoas têm valor para a gente, né? Quanto a gente valoriza um bom amigo, uma boa amiga, quanto a gente valoriza as pessoas que estão ao nosso redor e que não precisam ser da família da gente, mas que a gente ama, não é verdade? Então, a gente às vezes esquece isso e deixa as pessoas de lado, né? Olha, como se elas estivessem sempre ali, eternamente, ao nosso dispor, para quando a gente precisar delas, para quando a gente se lembrar delas, né? E nessas horas fica evidente, quando vem a perda, nessas horas fica evidente para nós o quanto o que realmente é importante. O que realmente é importante, né? É a vida dessas pessoas, é o bem-estar delas, né? É a gente saber que elas estão ali e que a gente conta com elas e que elas também contam com a gente. Não é verdade? Não é, gente? É verdade. Então, eu queria sugerir para vocês. Vocês gostaram desse texto? Sim, gostaram? muito bom. Sim. É muito bonito. E ele é cheio de significados. E quanto mais a gente pensar, né? Por isso que eu quero que vocês procurem na internet
E leiam, porque quanto mais a gente pensar nele, mais a gente vai encontrar significados. Uma vez eu perguntei numa sala de aula para os amigos, eu perguntei assim: bom dia, Berenice. Eu perguntei assim para os meus alunos, depois de a gente fazer a leitura desse texto. Eu disse, se vocês pudessem pensar num ditado, um ditado popular, que se aplique bem a esse texto, qual seria? O que vocês acham? Sabe aqueles ditados populares? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não há fumaça sem fogo. Sabe? Vocês se lembram de algum que se aplique a esse texto? Vamos lá. Olha o que a moça fez. Ela teceu um companheiro. Depois desteceu o companheiro, porque ela entendeu algumas coisas. Quem muito quer, tudo perde. Eu acho que esse... Que se adequa. Quem muito quer, nada tem. Tem, é isso, Lu? Nada tem. Quem muito quer, tudo perde. Eu acho que é assim, que ele tinha e acabou perdendo tudo que ele tinha, né? Viu? É um ditado que se adequa. Mas há outros, vamos ver. Antes. Só do que mal acompanhado. Antes tarde do que nunca. É outro. Antes só do que mal Antes só acompanhado. do que mal acompanhado. Pois bem, gente, se vocês pensarem nas mensagens que esse texto traz, nas interpretações que a gente pode dar a ele, vocês vão lembrar de vários que podem se adequar a esse texto. Inclusive um que eu citei. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O marido feriu a moça. E ela desteceu ele. Será que era bom a gente poder ter um tear mágico que a gente pudesse destecer? Não, professor, era bom, senão a gente destecia muita gente. Destecia muita gente que depois a gente se arrependeria. Já pensaram? Se a gente raiva. destecer o que nos incomoda? Eu acho que não ia dar muito certo, não, minha gente. Não. Tem muita gente doida nesse mundo que ia sair destecendo o que não deve. Né? A moça tecelã era muito sábia. Lembra da acentuação do sábia? Para diferenciar de sabia e sabiá? Sábia, né? No sá. Então, a moça tecelã era muito sábia, né? Ela sabia a força, o poder do seu tear. E ela sabia usá-lo. Na verdade, ela usava para satisfazer as necessidades reais, básicas, e não para acumular riquezas, para acumular fortuna. Muita sabedoria, muita. Uma sabedoria que está faltando muito nesse nosso mundo, não é verdade? Em que tantos querem ter muitos, demais, enquanto deixam outros sem nada. É aquela história de que se na sua mesa está sobrando o pão, é porque está faltando pão na mesa de alguém. Né? Então, olha só, gente, como a gente vai longe quando a gente começa a pensar nas mensagens desse texto. É isso que eu acho genial na Marina Colasanti. Essa capacidade que ela tem de dar para os leitores essa oportunidade de pensar. Então, por favor, agora eu faço que nem minha neta. Minha neta, quando ela quer conseguir alguma coisa comigo, com a avó, ela faz assim, por favor. Então, por favor, leiam esse texto. Procurem na internet. O nome dele é A Moça... Ó, vou botar bem aqui pertinho de vocês. A Moça Tecelã. Estão vendo aí? Se vocês botarem isso aí na internet, não precisa nem botar o nome da escritora. É Marina Colasanti, né? Já vai sair o texto. É muito fácil de achar. Leiam. Leiam com atenção. Procurem ler pensando no que a escritora nos quis dizer com esse texto. Tá certo, pessoal? E se vocês tiverem, assim, coragem, vontade, por favor,
escrevam uma historinha que mostre esse fato de que as pessoas estão muito interessadas em ter e se esquecem de ser. Tá certo? Ok? Bem, eu vou concluir a nossa aulinha hoje, só lembrando para vocês isso bem aqui, porque nós vamos continuar falando disso aqui na nossa volta. É algo, gente, que a gente precisa trabalhar mesmo, essa questão da escrita e da acentuação, porque eu quero ver vocês depois, quando nós voltarmos às aulas presenciais, me entregando textos que vocês escrevem, certo? Sabe aquelas palavras que eu fiz o ditado na aula passada para vocês botarem acento ou não? Encontrar a sílaba tônica e botar o acento? Eu não tive tempo de ontem para hoje para procurar onde foi que eu anotei. Eu não sei, esqueci. Onde eu anotei as palavras. Então, se vocês puderem me fazer o favor de passar para o nosso grupo as palavras que eu ditei, para eu poder escrever no papel bonitinho e corrigir com vocês na nossa volta, tá certo? Coloquem lá as palavras que eu ditei, tá bom? Então, só para concluir a nossa aula de hoje, olha só, vamos lembrar isso aqui, gente. A importância da acentuação das palavras, estão vendo aí? Como é que eu vou diferenciar sábia, sabia e sabiá? Ó, sábia é uma qualidade de alguma pessoa. Eu disse, a moça tecelã era muito sábia, né? Sabia é o verbo saber. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Eu sabia, tu sabias, ele sabia, né? É o verbo saber. E sabiá é o nome de um pássaro. Olha a diferença. É a mesma palavra escrita, do mesmo jeito. O que faz a diferença é o acento e a nossa pronúncia, ok? Então, essa é a importância da acentuação. Vamos lembrar isso aqui. Uma palavra é dividida em sílabas. A palavra literatura. Li-te-ra-tu-ra. Quantas sílabas tem essa palavra? 5. 5 sílabas, né? Agora, para eu dizer se essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, eu só vou observar as últimas sílabas, certo? Quando eu falo literatura, qual é a sílaba forte? Literatura. É o tu. Não é? Lembra como eu ensinei essa sílaba tônica das palavras? Venda a palavra. Olha a literatura. Olha a literatura. Ninguém vai vender. Olha a literatura. Olha a literatura. É aquela sílaba que a gente segura se for vender a palavra, né? Então, o tu, literatura, tu, né? Então, eu confiro a partir da última, penúltima e antepenúltima, certo? São essas últimas sílabas que interessam. Alguém me perguntou na aula passada assim, professora, e se for uma palavra bem grande, com muitas sílabas, como é que faz? Não importa o tamanho da palavra. O que importa são as últimas sílabas. Pode ser uma palavra imensa, né? Inconstitucionalissimamente. O men vai ser a sílaba tônica. Nenhuma palavra, por maior que ela seja, vai ter sílaba tônica antes da última, da penúltima ou da antepenúltima. Nenhuma. Certo? Pode ser a maior palavra da nossa língua, mas podem ter certeza que ou a sílaba tônica vai ser a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. É sempre assim que funciona, ok? Certinho, gente? Certo. Digam aí para mim. Bora, eu quero ouvir vocês. As oxítonas são aquelas que são acentuadas da última sílaba. Não foi isso que nós vimos? Oxítona é acentuada na última sílaba. Na última sílaba. Não foi isso que nós vimos na aula passada? Sim, foi. Sofá,
café, cipó, também. A sílaba tônica é a última. Sim. Quando eu digo também urubu, a sílaba tônica é a última, não é? Quando eu digo jabuti, a sílaba tônica também é a última. Mas nem todas as palavras oxítonas são acentuadas. Quais são as que têm acento? Bora? Estão esquecendo de uma aula para outra? É uma que tem acento? Quais são as oxítonas que são acentuadas? Vou refrescar Que é uma sílaba tônica. Oxítono acentuada é a última sílaba. As que terminam. É a última sílaba. Que termina em. A, Que termina em. O, em. Lembre-se sempre dessas palavrinhas aqui: sofá, café, cipó também. Por quê? A gente viu o seguinte, que quando a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Tá? Tá aqui. Oxítona. A sílaba tônica é sempre a última. Mas será que todas as oxítonas são acentuadas? Não. Só as que terminam em A, E, O, E. Sofá, café, cipó também. Sofá, café, cipó também. Só essas que têm acento. Então, não tem acento em urubu. Não tem acento em turu. Não tem acento em jabuti, nem em sapoti, nem em saci. Por quê? São oxítonas. A sílaba tônica é a última. Mas não terminam em A, nem em E, nem em O e nem em EM. Certo, pessoal? Só para lembrar isso, tá bom, minha gente? Então, eu vou terminar nossa aulinha hoje por aqui. Eu estou deixando com vocês duas tarefas. A de reler esse texto da moça Tecelã e escrever uma historinha que mostre que as pessoas realmente se preocupam mais com ter do que ser, né? Se preocupam demais com os valores materiais. Podem ser fatos da vida real que vocês conhecem, o que aconteceu com o vizinho, o que aconteceu com vocês mesmos, ou o que aconteceu com o parente, que você ouviu falar. Conte uma historinha assim, certo? E passar para mim lá no grupo do WhatsApp as palavras que eu ditei na aula passada, para serem acentuadas, tá bom? Para eu botar no papel e mostrar para vocês. Tá certo, pessoal? Professora, qual é esse grupo? Esse mesmo grupo que a gente assiste a aula? Desculpa, não entendi, Marisa. Qual é esse grupo do WhatsApp que a senhora está falando? É este mesmo grupo que a gente assiste a aula? Pode ser o grupo da UNIT, que eu estou sempre espiando lá, eu estou sempre olhando, e pode ser no grupo da criação literária, que eu falei que, se vocês quisessem, eu acrescentava vocês, certo? Eu vou. Mas tem gente que já faz parte de tanto grupo que não quer fazer de mais um, né? E dá trabalho mesmo. Então, se vocês quiserem, botem lá no grupo. É só botar. Professora Núbia, as palavras que a senhora ditou são essas. Aí vocês colocam lá para mim. Tá bom? Eu vou lhe procurar no grupo da literária. Eu aguardo, então, viu? Então, minha gente, um grande beijo para vocês, tá? Fiquem em paz, fiquem com Deus. E quando eu voltar, amanhã eu embarco para Brasília. Aí, boa viagem, professora. Muito obrigada, se Deus quiser. Viagem toda. E aí, dia 13, eu estou aqui novamente. Então, no dia 14, que é uma terça-feira, nós já voltamos às nossas aulas, tá certo? Tá certo. Um grande beijo para vocês e até a volta, se Deus quiser. Beijo, boa semana para vocês, gente. Tchau. Professora, melhoras aí para a senhora. Obrigada. Tchau.